Olá, dando continuidade nos nossos conteúdos. Hoje nós vamos apresentar a vocês os papéis de trabalho da auditoria. São papéis que são preenchidos pelo auditor antes e durante o momento da execução da auditoria. Só para relembrar, a data da nossa prova 2, vai ser dia 27 de agosto, próxima semana, o último dia da nossa disciplina. E os papéis de trabalho, o que eles são? Então, são um conjunto de documentos que o próprio auditor elabora para ele ir preenchendo durante o momento em que ele vai verificando as transações que ocorreram com a empresa. Com que objetivo o auditor elabora e preenche todos esses papéis? Para que ele possa comprovar o que ele fez, que tipo de procedimento ele adotou e como que ele registrou todas as provas que vão fundamentar o seu parecer e o seu relatório de auditoria. Os papéis de trabalho também evidenciam se o auditor cumpriu as normas de auditoria e se os exames que ele realizou foram bastante detalhistas e profundos, abrangendo o maior número possível de transações realizadas pela empresa. Então, os papéis de trabalho, ele visa atender às normas de auditoria, reunir provas necessárias para que o julgamento do auditor possa ser fundamentado, possa ser bem redigido, elaborado com bastante segurança, auxiliar o auditor no seu processo de trabalho, facilitar a própria revisão de todos os procedimentos que foram realizados, e servir como base para que a organização avalie o desempenho desse próprio auditor. Auxiliar também, esses papéis auxiliam na próxima auditoria, que poderá ser feita na sequência, e esses papéis, eles mostram, podem servir de provas na justiça sobre o trabalho que o auditor executou. Assim, de forma resumida, nós podemos dizer que os papéis de trabalho, eles apresentam, a função dele é apresentar todos os exames que foram realizados, demonstrar qual foi o objetivo dessa auditoria e a metodologia que o auditor utilizou, fornecer informações para futuras auditorias ou informações adicionais para esclarecimentos de informações que foram coletadas durante a auditoria, fundamentar os relatórios e pareceres, servir de prova na justiça em defesa do auditor, evidenciar o registro de quem fez a revisão e de quem supervisionou todo o trabalho que o auditor realizou e possibilitar também que os próprios auditores possam ser avaliados, levando em consideração o trabalho executado. Mas aí qual é a relação que existe entre o papel de trabalho e o profissional chamado auditor? Porque aí, pelos papéis de trabalho, nós podemos identificar se esse auditor tem conhecimento técnico na área, se ele tem bom senso para fazer as avaliações, se ele é capaz de redigir com clareza tudo que ele identificou e se ele é organizado na elaboração desses papéis e também no arquivamento desses papéis. E o outro vínculo é que se ele é um profissional que escreve com clareza, com objetividade, possibilitando que todos que vão manusear esses papéis entendam exatamente o procedimento e qual foi a conclusão a que se chegou após a auditoria. Assim, quais são as características desses papéis de trabalho? Eles têm que ser flexíveis, porque eles poderão ser modificados durante a própria auditoria. Eles têm que ser precisos, porque ele tem que conter as informações mais exatas possíveis. Eles têm que ser concisos, resumidos, para que todos possamos entender as informações apresentadas sem termos que necessitar de informações adicionais. Eles têm que ser bastante objetivos para que a gente possa entender como foi feito e a que conclusão o auditor chegou. Eles deverão ser limpos, sem rasuras, sem manchas, para que a gente possa entender, compreender exatamente o que está escrito nesses papéis. Eles têm que ter uma lógica, identificando o início, o meio e fim. Eles deverão ser completos, porque todas as informações avaliadas, analisadas e fiscalizadas deverão constar nesses papéis de trabalho.
Eles deverão ser preenchidos a lápis, quando você está preenchendo manualmente, para que você possa fazer as correções necessárias sem evitando assim as rasuras nesses papéis. Você só pode escrever de um lado do papel para facilitar o manuseio, principalmente na hora de revisão. E ele tem que ter um layout em que algumas informações básicas devem constar, como o título do que está sendo avaliado, a data em que foi feita a avaliação, quem foi o auditor que avaliou, quem supervisionou e quem que revisou os papéis. Tem que ter a codificação dos papéis na parte de cima, no canto superior. Tem que estar bem especificado os cálculos que foram realizados e as observações referentes a esses dados que constam nesses papéis deverão ser também adicionados no próprio papel. Mas quais são os tipos de papel? O programa de auditoria, outros papéis elaborados, os papéis que são elaborados pelo próprio auditor e outros papéis que são acrescentados durante o desenvolvimento da auditoria. Então, o programa de auditoria é um planejamento do que o auditor deseja realizar, especificando assim todos os procedimentos que ele vai executar. Nesse papel de trabalho, tem que ter o espaço para que ele possa assinar o procedimento realizado e, ao mesmo tempo, gerar explicações ou comentários adicionais para que o papel possa ficar mais compreensível, inteligível. Esses papéis de trabalho, que é denominado de programa de trabalho, eles também, como exemplos, né, nós temos aí aqueles papéis que descrevem as políticas da entidade, e eles também servem para que o próprio auditor padronize todos os seus procedimentos. Padronizando, a qualidade na execução do serviço será melhor. O segundo papel são aqueles elaborados pelo próprio auditor no momento em que ele está fazendo a conciliação, a verificação de cada registro isoladamente. Então, ele tem que preencher um papel para cada situação que ele está avaliando. E os outros papéis podem ser fotocópias, cópias de contratos, cartas de confirmações, uma entrevista, né? Outros documentos que foram aparecendo no decorrer da execução da auditoria. E esses papéis, eles deverão ser arquivados por 5 anos para servir de justificativa do que foi feito e, ao mesmo tempo, servir de provas do que foi realizado. Então, todos os papéis de trabalho de uma determinada auditoria devem ser arquivado por 5 anos. E onde que a gente arquiva? Nas pastas permanentes ou nas pastas correntes. As pastas permanentes, elas normalmente são utilizadas para aqueles documentos mais fixos que você poderá usar em outras auditorias, como, por exemplo, o plano de contas, a legislação, as cópias de contrato, as cópias de atas, os manuais institucionais são exemplos de documentos que o auditor vai manusear e que pode arquivar na pasta permanente, porque são documentos que poderão ser utilizados em diversas auditorias. E na pasta corrente, a gente arquiva os documentos que são específicos daquela auditoria e que só serão utilizados uma única vez, como, por exemplo, o próprio programa de auditoria, os balancetes daquele período, as demonstrações contábeis que foram auditadas naquele período e o questionário que o auditor elaborou para avaliar o controle interno. Todos esses papéis, eles deverão ser codificados, ou por uma letra, ou por um número, ou pela combinação dos dois. Exemplo, você tem aqui um sumário dos papéis que você vai manusear. Então, o primeiro papel foi o caixa. Qual vai ser a codificação que eu vou dar para o caixa? Letra A. E tudo que começar com a letra A, eu sei que vai se referir ao caixa. Aí eu posso acrescentando o número. A1, realizar o corte. A2, confirmar o controle. A3, verificar se há documentos errados, computando o saldo. Então, você pode desmembrar o documento principal, que é a letra A, em outras subdivisões. A mesma coisa aqui, ó, outro documento que a empresa tem é o documento da tesouraria, que ele classificou, codificou com a letra B. E aí, só que esse papel de trabalho, eu preciso fazer testes
eu preciso solicitar uma relação analítica dos bancos e fazer a conferência dos extratos bancários. Então, eu posso desmembrar esse papel da letra B em B1, B2, B3. Então, os papéis de trabalho, eles deverão ser codificados e, normalmente, eles são codificados por uma letra e por um número, que fica no canto superior direito do papel de trabalho. Além dessa codificação, o auditor também pode inserir nos seus papéis de trabalho alguns símbolos, algumas letras, algumas informações para poder explicar o que ele fez. Então, que registros normalmente são utilizados nesses papéis? Os tiques explicativos, as notas explicativas e as letras explicativas. Então, o que são tiques? Então, os tiques são símbolos que nós colocamos para indicar de onde veio a informação e que tipo de exame foi realizado. Então, são símbolos que a gente coloca de forma destacada ao lado do dado que nós queremos explicar. Nós temos como exemplo de tiques esses diversos símbolos aqui, o V, o L, o T, o chapeuzinho, e aí você vai fazer uma legenda por símbolos que você utilizou no seu serviço. Como notas explicativas, então você vai, para cada explicação adicional que você quer acrescentar nos seus papéis de trabalho, você coloca nota 1, nota 2, nota 3 e vai explicando na frente a que se refere, o que você realmente quer explicar com aquela nota, com aquele texto. E nós temos as letras explicativas, que elas vêm dentro de um círculo, letras maiúsculas, dentro de um círculo, para que a gente possa explicar uma informação que nós recebemos. Então, como exemplo, temos aqui esse papel de trabalho, em cima tem o nome da empresa, tem a data em que foi feita a avaliação, e o que foi avaliado. Aqui, ó, vem o código do papel de trabalho, que é a letra A1. Embaixo vem quem fez, quem revisou e quem aprovou esse papel. Então, o que esse papel aqui mostra? A contagem de caixa, que na época do dia 30 de dezembro, caixa que tinha no dia 30 de dezembro. A contagem física aconteceu no dia 30 de dezembro às 18 horas. Foi identificado naquele dia que em espécie tinha R$7.000. Aí está vendo aqui um símbolo, ó, o V? Aí aqui embaixo tem, ó, isso aqui é um tique. Tique são esses símbolozinhos que a gente coloca aqui. E aqui a letra explicativa é uma letra dentro de um círculo. E a letra em maiúsculo, sem círculo nenhum, está identificando a que papel de trabalho essa informação também está contida. Então, na letra Vzinha, esse 7.000 está falando que foi examinado fisicamente. Aí ele falou que tem um nome, tem uma despesa de táxi em nome da servidora Ana Silva, do dia 30 de dezembro. Aí ele vai e faz uma explicação, ó, a letra A em círculo, ele explica que foi constatado na prestação de contas, a prestação que foi realizada no dia 2 de janeiro de 2006, que essa despesa foi aprovada pelo gerente financeiro. E aí, aprovado pelo gerente financeiro, é esse símbolozinho aqui, ó, esse Vzinho que ele colocou na frente dos 3.000. Só que aí ele faz uma recomendação, ele faz uma sugestão, que como esse valor não representa dinheiro, ele propõe que então se faça uma reclassificação no registro dessa despesa, conforme está especificado no papel de trabalho 1A, porque aqui é o A1. Aí tem um outro papel de trabalho onde ele vai sugerir a reclassificação do registro. E como a despesa não foi provisionada em regime de competência, não obedeceu o mês, o exercício a que ele se refere, ele está pedindo para fazer um ajuste no papel de trabalho também 1A. E recomenda, no seu papel de trabalho 2A, que se façam algumas considerações quando ocorrer essas despesas dessa natureza. Então, nós temos aí os 10.000, ó, e esse símbolozinho, indicando que foi conferido. Esses 10.000 que está aqui, confere com o que está lá no caixa daquele dia. Aí ele vai e soma, 7 mais 3 dá 10, e esse símbolo aqui significa que foi somado. Então, ele fez uma contagem do recurso, em espécie, ele pegou R$7.000 e contou, e identificou ainda um vale de um valor de 3.000, que era uma despesa de táxi. Aí, como ele pegou esse dinheiro para contar, o auditor tem que devolver.
Então, esse senhor da empresa, José Freitas, vai e dá um recibo, dizendo que o auditor devolveu o valor de 10 mil, como está discriminado acima, intactos pela referida auditora, e que ele também conferiu e identificou que ele estava recebendo de volta os 10 mil. E que não existem outros valores que não tenham sido dados para a contagem. Então, esse aqui é um exemplo de papel de trabalho com os símbolos, que a gente chama de tiques, com a codificação do papel, com uma explicação da letra. E aqui não tem nota, mas se tivesse nota, ele escreveria bem aqui na frente, nota 1, e viria aqui embaixo e colocaria a explicação da nota 1. Outro exemplo de papel de trabalho, ó, o código é a letra A, aqui já é a letra A2, ele está falando que foi feita uma verificação no caixa e no banco, identificou que tinha 50 no caixa e 300 no banco. Aí ele manda, esse banco, ele manda ir para um papel de trabalho chamado A2, onde ele vai discriminar que 50 mil está no banco Z e 250 no banco W. Então, você pode ver que há uma integração, há um interrelacionamento entre os papéis de trabalho. E um outro papel de trabalho, dá contas a receber, ele menciona que o que tem lá no balanço da empresa, aí aqui ele discrimina cliente por cliente com seu respectivo valor e o total que tem que ser, as datas que tem que ser recebido e o valor total. E aí ele vai e manda uma carta para a cliente para que ela possa confirmar ou não se esse valor que foi descrito aqui se está correto. E ele faz a mesma coisa com as duplicatas descontadas. Ele encaminha uma carta para o banco confirmar se se a empresa deixou a duplicata lá e recebeu o valor antecipado ou não. Então, esse é um outro exemplo de papel de trabalho do contador. E esse outro exemplo está contido nesse livro aqui de auditoria, tem o código do papel, as informações da empresa, a data, o que está sendo auditado, os valores identificados. Aí ele está mostrando que esse valor aqui pode ser encontrado no papel de trabalho C1, as suas maiores detalhamentos. E tem os símbolos aqui, o 2, esses 2 símbolos, esse 1 símbolo, especificado aqui embaixo na legenda, dizendo o que significa cada um desses elementos. Então, é assim que você tem que fazer com o seu papel de trabalho quando você for executar algum procedimento de auditoria. E, normalmente, esses símbolos, essas notas e a codificação, sempre você tenta destacar com uma outra cor para deixar mais visível a informação que você quer repassar ou o procedimento que você adotou para aquele valor identificado. E como então, para mim elaborar esse papel, o que eu tenho que ter? Se for manuscrito, sempre de lápis, para que a gente possa fazer as correções. Sempre na parte superior tem que ter o nome da empresa, a data e o título do que está sendo avaliado. Não podemos usar o verso do papel. Os números devem ser colocados sempre na parte superior do papel. Os tiques são colocados ao lado da informação que a gente quer discriminar e explicar. Os tiques, a letra ou os números, eles podem vir dentro de círculos, né, destacados com uma outra cor. As informações dos papéis devem se limitar ao que foi estritamente necessário e os comentários, né, as notas, as explicações, têm que ser o mais resumido possível. O conteúdo dos papéis, então, deve permitir que qualquer pessoa que não participou do serviço possa também, ao ler esse papel, compreender que tipo de serviço foi feito e a que conclusão se chegou. Assim, essas são as informações dos papéis de trabalho que temos que repassar. Espero que vocês agora entrem no fórum, respondam o fórum e também respondam a nossa tarefa. E se tiver dúvidas, participe lá da nossa enquete.